Olá pessoal, hoje é terça-feira, dia 21 de julho. Esse é o Jornal Últimas Notícias com os seguintes destaques. Farmácia Central fechada para readequações. Álcool tem a maior baixa desde 2024. Pai que foi esfaqueado pelo filho morre no Hospital Tacchini. População cega em relação ao pleito de 2026. Presidente Trump emite tarifaço a vários países do mundo, inclusive ao Brasil. Então, não é uma questão que ele não gosta do presidente Lula. É uma questão que ele quer impulsionar o seu país, diferentemente do Brasil. Foragido é preso pela Guarda Municipal. Ocorrência devido às fortes chuvas que atingiram a capital do vinho. E os destaques da dupla Grenal. Estes são alguns assuntos que iremos abordar hoje aqui no Jornal Últimas Notícias com Ednei Paini, falando diretamente de Bento Gonçalves, que é a capital brasileira do vinho, Rio Grande do Sul, Brasil. Jornal Últimas Notícias. Vamos iniciar com o bloco Entendendo a Política. E hoje vamos raciocinar, pois somos seres racionais. Vem tanta abobrinha saindo da boca dos nossos governantes e dos postulantes ao maior cargo da nação que eu tenho certeza que eu não conheço essa realidade que eles retratam. Ou a população está ficando cega? Não entendo nada. Hoje, o governo deve realizar uma série de reuniões com os setores impactados pelo tarifaço americano. A mesma ladainha, a mesma história que aconteceu em um passado recente. Será que eles não cansam de passar a conversa na população? O governo Lula não foi atrás de resolver as picuinhas com o Laranjão antes de acontecer o inevitável. Era só pensar e fazer a coisa certa. E agora bota a culpa na oposição. Antes era o Bolsonaro pai, agora é o Bolsonaro filho culpado. E a culpa nunca é do governo, nunca é das ações de Lula. Olha só a incoerência. Agora que o leite já derramou, que há pouca margem para uma negociação direta com os Estados Unidos, o governo diz que vai se mexer. Essa negociação deixou de ser apenas comercial. Ela ganhou um componente político. Um componente de birra do nosso presidente que não quis resolver o problema em tempo hábil, como aconteceu anteriormente. E de acordo com as autoridades do governo, cerca de 18% das importações devem ser atingidas pelo castigo norte-americano. Dentre esses produtos estão os têxteis, calçados, plástico, indústria de máquinas. Esse novo tarifaço passa a ser implementado a partir de amanhã, dia 22 de julho. E esse tarifaço podia não acontecer. E só aconteceu para o governo formar narrativas, pois sabemos que é um ano eleitoral e não sejamos ingênuos de descartar essa possibilidade, de não perceber que é um problema que era facilmente resolvido. Ali atrás, era só resolver ali atrás. O governo foi empurrando com a barriga até que conseguiram botar a culpa em Trump e nos Bolsonaros filhos de uma situação que era facilmente contornável, que o governo não quer ver ou não quer mostrar para a população. Nenhum tipo de plano foi apresentado, nem para cortar os gastos excessivos do governo, nenhum tipo de plano para estimular a nossa economia.
Você acha que o Trump está fazendo o que lá? Ele quer estimular a economia dos Estados Unidos e por isso ele mete pressão para a galera fazer eles, em vez de comprar de fora. Estamos em uma roda gigante onde não vemos as ações concretas para a nossa evolução. Ou você teve evolução para uma melhor situação financeira, estamos nos afundando cada vez mais, sem perspectiva de melhora. O governo não mostra aquela luz no fim do túnel. Nesses 20 anos do governo do PT, faz 20 anos que eles estão comandando o Brasil. Eles nunca ofereceram uma situação concreta para nós sairmos do buraco. E olha que somos uma nação gigantesca. As possibilidades são centenas de possibilidades para melhorarmos. Em vez do Lula ajudar o Brasil a fica estilizando suas falas. Eu vi agora Marco Rubio, o secretário de Trump, ele disse que o secretário da maior nação do mundo está fazendo campanha para o Bolsonaro filho. Bah, era ser só cordial com os nossos vizinhos, né? Até você, se souber que seu vizinho está te caluniando pelas costas, falando mal de você, acho que você também iria tomar atitudes com essa pessoa. Não teria mais relações amigáveis com ela. E é nessa mesma premissa que o nosso presidente está fazendo calúnias a Marco Rubio, a Donald Trump. Eu sei que ele é um cara difícil de lidar, mas não podemos fazer isso. É certo que isso não vai funcionar. Um dia a casa vai cair. E para contextualizar, essas tarifas não são de cunho político. Já falei no início lá, elas não são de cunho político. Donald Trump impôs uma taxa de 50% ao Canadá. 50% em bebidas alcoólicas e laticínios. Um país vizinho que falam praticamente a mesma língua. Porque o Canadá teve umas queimadas, aí a fumaça se alastrou aos Estados Unidos. E o Donald Trump não gostou. Claro, também é uma resposta direta aos produtos norte-americanos discriminados no país vizinho. Ou você acha que isso foi por nada? Quando os produtos americanos vão até o Canadá, os canadenses desprezam. E por isso Donald Trump também impôs essa sanção de 50%. E se ele fez isso ao redor do mundo, então por que você acredita que essa foi uma decisão dos Bolsonaros, dos dois filhos de Bolsonaro, um que está nos Estados Unidos e outro que vai visitar o Trump lá? Claro que não são. A decisão não é pessoal ou ideológica. A decisão que Donald Trump toma é para melhorar o seu país. E como eu falei no início da pauta, devemos raciocinar. Pois a briga aqui é eleitoral. E não tem nada a ver com o que o Lula fala de Trump, se botou essa taxa porque o Lula falou mal. Não, o Trump só vai cair em cima do Lula a hora que der aquele estalo. Porque o Lula está falando mal de Trump, está falando mal de Marco Rubio. E ele não é tão amigo assim da família Bolsonaro de aceitar as opiniões. Você sabe como é Trump. Então, por isso que você deve raciocinar. Uma galera que está no poder há 20 anos e vem te prometendo picanha desde 2022, e estamos em 2026, e ainda não chegou essa carne nobre na sua mesa, será que agora você vai acreditar? Pois é certo que eles vão te prometer a picanha de novo, a cervejinha gelada, a boa vida. E daí só resta você a raciocinar se isso é verdade
ou não é? Esse foi o Bloco Político de hoje. O Bloco Político volta amanhã. Vamos falar agora de esportes. Pessoal, a volta do futebol gaúcho em definitivo, pois encerrou a Copa. Voltaram os confrontos do futebol da dupla Grenal. O Grêmio treinou hoje. Sabe para que ele treinou hoje? Para definir o que será a equipe que entrará em campo para a repescagem da Sul-Americana. Uma equipe alternativa ou não? Pois nem se quisesse teria na frente Carlos Vinícius, que foi expulso na última rodada antes da Copa. Também não terá Muso e o treinador Luiz Castro. No mínimo esses três. Porque Castro fez uma cirurgia pneumotórax e a altitude de La Paz não fará bem a ele. Pode dar um treco no cara aí, então. Quando tem essas coisas aí em altitude meia forçada, aí eu acho que ele não vai ir. E vendo a situação que se encontra o tricolor, quase na zona de rebaixamento do campeonato, acho que o bom senso tem que agir. O Brasileirão será a prioridade. Se formos contabilizar nesse sábado, antes do jogo do Grêmio, o Grêmio é domingo contra o Fluminense. Contra o Fluminense. Teremos em campo no sábado o Mirassol e o Vasco. Se algum deles ganhar ou se os dois ganharem, o Grêmio vai dormir na zona. E se quiser sair dessa situação, terá que ganhar no domingo. Então a sensação que eu tenho é que Luiz Castro já está prevendo o seu futuro, que será bem fora da equipe, né? Até agora o cara não apresentou um jogo bom para os gremistas. E olha que eu falei desde o começo, esses dois treinadores aí, meu chapéu, né? Bom, a volta do Colorado no Campeonato Brasileiro será um grande mistério no gol. Será que Rocher ou Antony vai atuar? O Rocher, depois que voltou da Copa do Mundo, né, fez preparações separado e ontem voltou a treinar com a equipe, mas a posição deve ser uma surpresa. Outra do Inter, né? Ele desistiu da contratação de Pedro Raul. Ontem falei dessa provável contratação, mas futebol, como vocês sabem, é bem imprevisível. Uma vez se está atrás de um jogador, outra vez ele está jogando no time adversário. Mesmo Pedro Raul sendo gaúcho, toda a família se identificando muito com o Colorado, a bola não rolou para o atleta. Agora o Colorado está atrás de mais um reforço e o nome dele é Caleb, de 26 anos. Ele vem da base do Atlético Mineiro e passou até pela Europa, né? Lá em 2023 o Internacional tentou a sua contratação, mas na época nananina não. E o Colorado tem tratativas bem avançadas com o atleta. Só falta aí os exames médicos e a assinatura do contrato. Então, se acontecer algum imprevisto, ele não vem, mas a princípio, Caleb será o segundo reforço do Internacional nessa janela aí de meio de ano. O jogador que o Inter idealiza para tomar o lugar de Borré é Alex Arce, do Independiente da Argentina. Jogador de 32 anos, já com uma boa experiência, mas ainda tem um caminho sinuoso para o atleta aí, para ele vestir a camisa do Internacional. Mas, como eu disse para vocês, toda tentativa é válida. Dizia um grande poeta gaúcho, dizia que homem feio sem coragem não possui mulher bonita. E é isso que eu digo, tem que tentear para todos os lados, porque daqui a pouco sobra aí um farelinho de coisa boa. Bom, esse foi o bloco esportivo aqui do Jornal Últimas Notícias, e o bloco esportivo ele tem um oferecimento de Natal Fitness.
Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, a Natal Fitness é a empresa que nos tem dado apoio no bloco esportivo. Se você precisar de algum acessório esportivo, o local certo para você achar esse acessório aqui em Bento Gonçalves é na Natal Fitness, que fica ao lado do Shopping América. E se você é de fora de Bento Gonçalves, entra aí, natalfitness.com.br. Fitness com 2 S, e lá você escolhe o material que você quer, entra em contato com a loja, fala diretamente aí com a galera aí e resolve o seu probleminha de material esportivo. Bom, vou começar com uma bem rapidinha para vocês aqui. O etanol atinge o menor preço desde 2024. Pelo menos uma boa notícia aí para quem tem carro flex. Então, o etanol está baixando, pelo menos aqui em Bento Gonçalves. Tá. A farmácia central aqui de Bento Gonçalves está fechada hoje para reformas. Ontem saiu um vídeo do pessoal aí falando desse caso e nós vamos compartilhar com vocês, porque eu acho bem interessante que você entenda o que está acontecendo aí com a farmácia central, uma das farmácias mais procuradas de Bento Gonçalves. E vamos ver o que eles falaram. A reforma da farmácia central está em andamento e tem previsão para finalizar ainda durante o mês de julho. Diversas melhorias já foram realizadas aqui no setor, com o objetivo de proporcionar um ambiente mais acolhedor para o atendimento da população e também um espaço maior para o armazenamento dos medicamentos. Amanhã, no dia 21 de julho, a farmácia estará fechada para a continuidade da reforma. Os pacientes podem retirar os medicamentos básicos, aqueles fornecidos pelo município, nas farmácias Zona Sul, Zona Norte e Eucaliptus. Na quarta-feira, dia 22 de julho, a farmácia central estará funcionando normalmente para a retirada de medicamentos básicos e especializados. Agradecemos a compreensão da população durante este período. Pessoal, pegaram o recadinho aí? Então, a previsão de finalização dessa reforma ainda é esse mesmo centro de Bento Gonçalves. Tá, e vamos entrar no critério segurança pública. A Guarda Civil Municipal capturou um foragido da Justiça no bairro Juventude e Tecnologia, aqui em Bento Gonçalves. A ação aconteceu ainda na tarde de ontem, onde a Guarda Civil, capturou um homem de 29 anos que estava foragido da Justiça. A ação teve início após a abordagem desse homem, que se encontrava em situação de rua. E durante a consulta ao sistema de segurança, os agentes constataram a existência de um mandato de prisão preventivo em seu desfavor, por crime de violência contra a mulher. Daí é fogo, né? Diante da constatação, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia de polícia de pronto atendimento para os procedimentos legais. Ele permanece, então, à disposição da justiça, acho que no presídio. A comarca de Bento Gonçalves contará em breve com um novo oficial de justiça. A vaga foi preenchida ontem, dia 20, durante a audiência promovida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em que os aprovados no concurso público escolheram as comarcas onde irão atuar. Entre os candidatos temos Rossano Campanha, de 52 anos, que escolheu aqui, o município de Bento Gonçalves, para exercer a função.
Ele é natural de Porto Alegre e retorna ao Rio Grande do Sul após anos de trabalho em Santa Catarina. Ao todo, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul preencheu 39 vagas distribuídas em 36 comarcas gaúchas. Após a definição das lotações, os futuros servidores passarão por exames médicos, psicológicos, que estão previstos aí para serem feitos em agosto. E na sequência serão nomeados para iniciar as suas atividades. Legal, né? Bom, agora vamos para o comercial da Harmony e nós voltamos rapidinho. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Bom, pessoal, esses são os dois patrocinadores que a gente tem aqui no Jornal Últimas Notícias e muito fiéis. Natal Fitness e Harmony Sonorizações. A Harmony tem uma extensa equipe de sonorização com materiais excepcionais, tudo que você precisar para a sonorização da sua banda, seu casamento, formatura, aniversário, tudo que você precisar em sonorização, iluminação, projeção é com Harmony Sonorizações, tá? E Natal Fitness, né, como eu sempre digo para vocês, um local onde você acha muitos acessórios esportivos, camisetas elas têm tecnologias de manter o suor para lá de fora, não esfriar o corpo, é bem legal. Você tem que ir lá e conversar lá com o pessoal lá, que tenho certeza que você vai gostar. Seguindo a nossa programação, um idoso de 71 anos morreu na tarde de ontem, dia 20, no Hospital Taquini, aqui em Bento Gonçalves, em decorrência dos ferimentos sofridos após ser esfaqueado pelo próprio filho de 26 anos. Até comentamos esse caso aqui. A vítima foi identificada, deixa eu botar aqui para vocês a imagem, né? A vítima foi identificada como Romildo Roduí. Ele estava internado desde o dia 12 de julho, mas não resistiu às lesões e após os procedimentos de praxe o registro na Delegacia de Pronto Atendimento, o corpo foi encaminhado ao Departamento Médico Legal aí para os trâmites finais aí. Que coisa, né? Com a confirmação da morte, o caso passa a ser tratado como homicídio consumado. O suspeito está preso. E o crime, este é o 11º crime violento contra a vida registrado aqui em Bento Gonçalves esse ano. Notícia triste, né? Bom, diante da chuva na capital do vinho, nós temos que falar de mobilidade, pois já sofremos muito aqui em Bento Gonçalves com causas naturais, desastres naturais. E diante de um solo encharcado, muita coisa pode acontecer. Um eucalipto caiu e bloqueou parcialmente o trânsito na 470. A ocorrência foi registrada hoje de manhã, dia 21, nas proximidades do trevo do acesso ao distrito de Faria Lemos, da linha Paulina. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 8h40 da manhã para realizar o atendimento da ocorrência. E durante os trabalhos de corte do tronco, da remoção dos galhos e limpeza do asfalto, o fluxo de veículos precisou operar em meia pista no local. As autoridades de trânsito orientaram os motoristas para redobrarem a atenção. E isso não precisava nem dizer para vocês, porque quando choveu, tem aquela lâmina d'água que fica em cima do asfalto, que fica nos paralelepípedos. Em primeiro lugar, você não sabe se tem um buraco ou se não tem aí. Então já tem que ir mais devagar.
Em segundo lugar, se você passar rápido em uma lâmina d'água, você aquaplana. E você não tem um barco, você tem um carro. E ele precisa ter aderência. Se o seu pneu não tiver aderência, bau, você vai pro mato. Então preste bastante atenção, redobrem a fiscalização na via, porque tá chovendo muito, né? Os acidentes provocados aí por eventuais novas quedas de vegetação ou movimentação da terra nós traremos aqui. Mas sabe que a nossa edição é apenas uma vez por dia. Então, dê sempre uma verificada a você mesmo. O trecho da rodovia permaneceu funcionando regularmente dentro do cronograma depois de estar limpo. O sistema de tráfego na 470 em sistema de pare e siga ao longo do dia, pelo menos na hora do fechamento dessa pausa, ainda caindo muita água aqui na capital do vinho, está normal. Ainda falando de outra parte de mobilidade, temos que salientar que a Defesa Civil aqui de Bento Gonçalves manteve uma medida preventiva no trânsito com o bloqueio de meia pista na rua Aristides Bertual. Deixa eu botar aqui. Aristides Bertual. Dá uma olhada aí, ó. Essa foto ainda foi de ontem à noite, né? Mas até o momento ela está bloqueada. Acima do bairro Eucaliptos aí. A decisão faz parte de um planejamento de prevenção do órgão municipal e leva em consideração o elevado acúmulo de chuvas registrados na região nas últimas horas. Cara, tá chovendo muito. O objetivo da interrupção parcial é diminuir os riscos, proteger os motoristas contra possíveis quedas de pedras, desmoronamentos daquelas encostas que é complicado. O cenário que se torna cada vez mais provável devido à saturação do solo pelas precipitações tem que ser olhado de forma diferente. Então, agentes municipais de trânsito estão mobilizados na via, realizando monitoramento de fluxo de veículos, orientando condutores paralelamente com a Defesa Civil, que segue em alerta máximo acompanhando o contínuo alerta climático para o município de Bento Gonçalves. A orientação aos motoristas sempre é de atenção redobrada e velocidade reduzida, como eu acabei de falar. Ainda hoje, o trânsito, no acesso do loteamento Verona, pela rua José Giordani, opera também em meia pista. A medida preventiva foi adotada por orientação também da Defesa Civil, em razão das condições climáticas e do monitoramento realizado aí na região. No local, a prefeitura executou uma obra de infraestrutura para solucionar os recorrentes alagamentos registrados no trecho, especialmente no cruzamento da rua José Giordani, e a intervenção faz parte das ações de melhoria e drenagem urbana, com o objetivo de aumentar a segurança e reduzir os transtornos causados pelas fortes chuvas. Uma das etapas da obra já foi concluída e a implantação de novo sistema de drenagem na rua Casemiro Frâncio, no trecho de acesso aí do bairro Verona. Mesmo com elevado volume de chuva registrado nos últimos dias, não houve alagamento no local. Ponto para a prefeitura. E eu sempre falo assim, quando fazem alguma obra que funciona, é ponto com certeza. A próxima fase dos trabalhos será a execução da pavimentação asfáltica no trecho onde a obra foi realizada. Ainda não foi totalmente feito a camada asfáltica. O serviço está previsto para as próximas semanas, conforme as condições climáticas, eu acho que essa semana ainda não, porque pela previsão ainda essa semana vamos ter muita chuva. Mas é previsão. De repente eu falo isso e quando termina o jornal, para a chuva e vem sol. Então é uma previsão.
E para encerrar a mobilidade, eu quero informar a vocês, as travessias operam normalmente entre Santa Teresa e São Valentim, com a balsa. Tá normal. Entre Bento Gonçalves e Cotiporã, pela ponte, aquela que é a ponte submarina, né? Que quando dá muita chuva, a água passa por cima. Também tem condições favoráveis nesse momento. E também o tráfego sobre a ponte Ernesto Dornelles, no Rio das Antas, também está normal. As autoridades orientam novamente que acompanhem eventuais atualizações em períodos de chuva intensa, como está tendo agora. Já que as novas elevações dos rios podem provocar bloqueios temporários por questões de segurança. Mas até agora, tudo tranquilo, gurizada. Deixa eu tirar minha imagem da frente para ficar mais legal. A imagem de fundo se refere que agora terminou o Carnaval, a Copa do Mundo e o assunto que vai premiar a situação são as eleições. Elas estão se aproximando, pessoal. O estado do Rio Grande do Sul tem 8.526.233 pessoas aptas a votar nesse pleito de outubro. Você sabia? Estes números foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral ontem, dia 20. Então, eles esperaram, teve o fim do processamento, dos dados de cadastro dos eleitores e nos passaram esses números. O eleitorado gaúcho apto reduziu. Olha essa notícia que eu tenho para vocês aí. O eleitorado gaúcho apto a votar reduziu 1,8% em relação a 2024. E aumentou 1,22% em relação à última eleição geral em 22. Que coisa, né? Do total de eleitores, 86,92% deles possuem dados biométricos já coletados pela Justiça Eleitoral e poderão votar somente por biometria. Então, os municípios com maior número de eleitores no Rio Grande do Sul estão Porto Alegre e Caxias do Sul. E também podemos ressaltar que o perfil do eleitorado é o seguinte: 53% das pessoas aptas a votar são mulheres e 47% são homens, do gênero masculino. O município de Bento Gonçalves tem aí mais de 92 mil pessoas aptas a votar em 2026. Todos os dados então colhidos aí pelo Cadastro Nacional de Eleitores. Tá, pessoal? Um grande abraço. Eu volto amanhã com mais um Jornal Últimas Notícias. Até lá, tchau!